Olá, cervejeiros e cervejeiras! Vocês já ouviram falar em tióis? O vídeo de hoje vai falar sobre mais uma moderna técnica de lupulagem e biotransformação para poder extrair o máximo de aromas e sabores dos lúpulos. E a cerveja que vai acompanhar hoje a gente é a Tiology, da Mindu Beer. E aí, está curioso? Então, roda a vinheta. Olá, eu sou Nélio Castro e esse é o seu canal Bebendo com Amigos. Sem dúvida, a inovação é a alma do processo cervejeiro. Quando falamos em IPAs, cada vez mais temos técnicas novas para poder extrair do lúpulo todos os seus compostos aromáticos que são descobertos a cada dia. Hoje eu vou falar sobre os tióis e como é que eles são extraídos e utilizados na cerveja. Pode parecer um assunto um pouco complexo, e é de fato, mas aguarde até o final que você vai ter uma surpresa quando eu fizer a degustação dessa cerveja. Antes da gente falar diretamente dos tióis, é importante frisar que da interação entre o lúpulo e a levedura, nós temos a chamada biotransformação. Como eu já falei, o lúpulo possui diversos compostos aromáticos que são descobertos a cada dia. Algum tempo atrás, eu já falei aqui sobre os terpenos. Os terpenos são os principais responsáveis pelos compostos aromáticos presentes nos óleos essenciais dos lúpulos. Se você ainda não sabe o que é terpeno, eu vou deixar um link aqui nesse card onde eu já falei um pouco mais sobre terpenos. Então, uma parte desses compostos aromáticos está presa nesses terpenos. Com o uso de enzimas e leveduras especiais, é possível a gente conseguir extrair, liberar esses compostos aromáticos e trazer ele para a cerveja. Isso é o que nós chamamos de biotransformação. Tudo isso que eu já falei já é largamente utilizado na indústria de cervejas artesanais, principalmente quando a gente está falando de cervejas onde o lúpulo ele é o protagonista principal. Por exemplo, as NEIPAs, as Hazy IPAs, Juicy IPAs. Mas aí vem os tióis. Mas o que são os tióis? Eles são compostos sulfurados que estão presos dentro dos óleos essenciais. E apesar deles estarem em muito pouca quantidade nesses óleos essenciais, apenas 1% do lúpulo, eles têm uma capacidade impressionante de trazer características aromáticas de frutas tropicais, como uvas verdes, goiaba, maracujá, entre outras. Para trazer esses tióis para a cerveja, é preciso soltar essas moléculas exatamente através de enzima e da biotransformação. Como eu falei, é um tema ainda bem complexo e ainda com muito estudo pela frente. Mas muitas cervejarias de vanguarda, como por exemplo a Mindu Beer, já estão utilizando esse recurso em suas cervejas. Agora, para entender melhor o que é que essa técnica pode trazer em termos de sensorial para a cerveja, vamos à degustação da Tiology. Mas antes da degustação, não esquece de deixar o seu like e comentar o que achou desse conteúdo. Isso me ajuda muito, até para que eu possa trazer novos conteúdos relevantes para vocês. Aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho. Essa cerveja aqui, ela é uma NEIPA, eles até brincam aqui com Tiolized New England IPA, ou seja, é uma New England IPA, utilizando o recurso de tióis, tiolizada, digamos assim, mas o visual dela é um visual de Hazy IPA, certo? Uma cerveja extremamente clara, um amarelo claro, pálido, turva. A carbonatação dela é uma carbonatação média. Formação de espuma aqui, uma formação de espuma também pequena, mas bem persistente, uma espuma branca, bem cremosa mesmo. Mas o mais impressionante, lógico, desse potencial aqui é exatamente o aroma, o sensorial dela, que já é perceptível aqui na hora de abrir a lata. A gente já tem uma percepção muito forte aqui de aromas tropicais invadindo aqui o estúdio. Vamos aqui no aroma então. Muito forte essa percepção de frutas tropicais, eu diria aqui muito abacaxi, goiaba. Impressionante. Um maracujá também discreto. Delícia. E uma presença muito clara também de uvas verdes. Isso daí é bem perceptível mesmo nesse aroma dessa cerveja. Vamos aqui no sabor. Ela é uma cerveja com 7,1% de teor alcoólico. O álcool ele não é perceptível claramente no primeiro gole. Logo depois você sente um pouco de aquecimento
na garganta desse álcool, mas muito equilibrado nesse processo. Um paladar extremamente limpo e seco, como a gente fala, né? Sempre pedindo mais um gole. É uma cerveja que tem um amargor, eu diria um amargor baixo. Eles dizem aqui que essa cerveja tem 45 de BU, mas é realmente um amargor bem baixo se comparado a outras IPAs que a gente viu. Mas é lógico, como o estilo NA-IPA pede, um amargor mais baixo, uma drinkability mais alta, e realmente é uma cerveja que está nesse sentido muito bom. Ela tem um corpo, eu diria que é um corpo médio para baixo, ela não tem um corpo alto, apesar de ter 7,1% de álcool, então está muito equilibrado nessa cerveja. Essa cerveja, eles utilizam os lúpulos Centennial, Bravo, Citra e Mosaic. Então um blend de lúpulos aí também tropicais, com muitas características interessantes aí. A gente já falou muito desses lúpulos individualmente e agora ele vem nessas características aí juntos com esse potencializador aí dos tióis, trazendo sim uma característica bem interessante mesmo de aromas bem potentes e um aroma muito limpo também nesse processo daqui. Interessante que essa cerveja ela também não possui nenhum dulçor, então ela é uma cerveja nesse sentido também é bem menos doce, eu diria, do que as New England IPAs, que já tem um dulçor aí que em alguns momentos ela acabam até incomodando, mas essa cerveja está com um paladar bastante seco mesmo, uma cerveja extremamente refrescante e uma cerveja que, confesso a você, me agradou em cheio. Então, como consideração final dessa cerveja, primeiro eu vou falar um pouquinho dela e logo em seguida eu vou falar um pouquinho do uso dessa nova técnica. Em relação à cerveja, eu achei que essa é uma das melhores cervejas que a Mindu Beer fez esse ano, em termos de características gerais, sensoriais gerais, me agradou em cheio, mas é uma cerveja que tem uma drinkability excelente, uma cerveja que dá para você beber em quantidade, uma cerveja muito gostosa mesmo, com toda essa característica tropical que a gente espera geralmente nessas IPAs New England IPAs novas de mercado. O visual dela extremamente agradável, então é uma cerveja muito bem executada. Se você conseguir encontrar ela aí onde você mora, vale a pena sim provar ela. Em termos de técnica, eu achei uma técnica extremamente interessante, não é uma técnica muito nova, ela já está sendo utilizada já há 1 ano, 2 anos por outras cervejarias, mas agora ela começou a tomar mais poder nisso daí, até porque começaram a vir novas enzimas, novas leveduras que facilitam o processo exatamente de soltar esses tióis. Então a gente vai ver cada vez mais cervejas utilizando esse processo de tiol dentro da sua produção. E isso é interessantíssimo porque a gente traz um pouco mais de inovação e consegue trazer um pouco mais de sensorial. E aí eu queria saber a sua opinião. Se você já provou a cerveja Theology da Mindu Beer, comente aqui o que é que você achou. Se você já provou outras cervejas que utilizam essa técnica e quer que eu traga ela aqui pra gente fazer uma degustação, comenta aí. E eu acho que essa cerveja, sem dúvida nenhuma, se você é uma pessoa que está aprendendo um pouco mais sobre o mercado cervejeiro, está estudando um pouquinho mais, vale a pena você adquirir cervejas que utilizam essa técnica, exatamente para você entender um pouco mais como é que isso funciona. Aproveita, compartilha esse vídeo com seus amigos que querem aprender um pouco mais sobre cerveja e boas degustas!